Bom dia a todos. Estou aqui na BRQ, no centro de São Paulo, e muito feliz, muito honrado por essa oportunidade de conversar com vocês sobre uma das grandes dores do nosso setor de tecnologia da informação e comunicação, que é a questão da empregabilidade. Eu sou o presidente executivo da Brascom, uma associação que congrega 70 empresas do setor e que tem na presidência do Conselho de Administração Benjamin Quadros, que é o CEO aqui da BRQ também, que nos recebe. E o objetivo nosso é compartilhar com todos o resultado desse estudo de formação educacional e empregabilidade em TIC, o que a gente apurou sobre o nosso sistema de ensino no Brasil e quais são as recomendações que a gente está fazendo para o poder público em relação a essa situação para acelerar a formação de talentos qualificados para o setor, ok? Então vamos começar aqui. Eu vou passar pelo sumário executivo rapidinho e começar com essa transparência que fala sobre os números do setor. O setor nem sempre é conhecido muito conhecido pelo seu aspecto de inserção na própria sociedade, mas não é conhecido pela sua importância econômica. Esses números são de 2018 e eles indicam para a gente que nesse ano nós tivemos, no que nós chamamos de macro setor de tecnologia da informação e comunicação, uma produção equivalente a PIB de quase 480 bilhões de reais. O macro setor, na nossa visão, inclui o setor de TIC, a produção da TI que é feita fora do setor, ou seja, grandes bancos, grandes empresas que não fornecem serviços, mas desenvolvem tecnologia, e também as grandes operadoras de telecomunicações com a sua prestação de serviço. Neste mesmo ano, nós tivemos um contingente de 1.520.000 profissionais entre todas essas atividades, e a produção representou 7% do PIB, e esse tem sido uma participação quase que constante dentro dos últimos anos. Então é um setor de alta relevância para o país. E no que tange a empregabilidade, esse ano começou muito forte. Aqui nós temos, deixa eu ver como é que eu faço, será que eu aponto para algum lugar aqui para destacar? Acho que não, né? Oi? Não consegue, tá bom. Nesse quadro pequenininho aqui, à nossa direita, a gente vê o quanto de profissionais que somente o setor de TIC contratou esse ano. São quase 15.000 profissionais contratados, tá certo? Se a gente fizer uma média, aliás, uma projeção pelo run rate, a gente vai chegar no final do ano com provavelmente 30.000 novos profissionais contratados dentro do setor de TIC. E a nossa própria previsão tinha sido de 22.000. Então o setor continua crescendo forte, ainda que a própria economia brasileira esteja meio que andando de lado, tá certo? Então a gente mantém as características históricas do setor. Muito bem. Uma questão importante que nos motivou a trabalhar este ano focado na questão de educação é o que é que a gente pode esperar do futuro do Brasil em relação à própria tecnologia da informação e comunicação. Esse relatório, essa lâmina aqui, ele traz dados de relatórios internacionais da Frost & Sullivan e do IDC que falam de perspectivas de investimento das empresas em duas áreas. Primeiro, a parte de fornecimento de conectividade em banda larga e depois a parte de investimentos em tecnologias de transformação digital. No caso da banda larga, a gente tem aqui quase 400 bilhões de reais de investimento no período de 2019 a 2022, tá? E do outro lado, nós temos 346 bilhões de reais de investimento no mesmo período nas tecnologias de transformação digital. Elas estão aqui mencionadas, nós estamos falando de nuvem, de IoT, de Big Data, segurança da informação, inteligência artificial, blockchain, e algumas outras que são mais ligadas e muito utilizadas na indústria, como robótica, realidade virtual e impressão 3D. Então,
essa perspectiva é uma perspectiva que aponta para o futuro, isso não é o passado. Então, a gente tem um passado bastante brilhante em termos de penetração, mas o futuro parece ser muito, muito forte também. Dentro dos subsetores de TIC, a gente tem uma parte do setor, que é o subsetor que a gente chama de software e serviços, que tem sido o subsetor que tem apresentado as maiores taxas de crescimento e também de empregabilidade. Então a gente pensou no seguinte, vamos pensar somente nesse pequeno núcleo do setor, quanto que nós vamos precisar de mão de obra, de talentos, para poder satisfazer essa demanda prevista, satisfazer a demanda do mercado comprador. Nós pegamos, desde o ano de 2010, o comportamento do setor e, a partir deste ano, fizemos uma projeção de crescimento para 6 anos. E, nesses 6 anos, a gente consegue, mantendo taxas de crescimento da ordem de 10% ao ano, a gente consegue chegar, 12% ao ano, aliás, a gente consegue dobrar o PIB de software e serviços, que hoje, o ano passado, estava em 100 bilhões de reais, a gente chega a 200 bilhões de reais. Para conseguir isso, precisaremos de 329 mil novos profissionais contratados pelas empresas do setor. Só que, quando as empresas do setor contratam, elas arrastam com elas a contratação também do in-house, ou seja, das empresas que não são do setor. Então, o total de profissionais demandado é de 420 mil nesse período de 6 anos para frente. Tá? Com aquela estratificação das tecnologias de transformação digital, a gente aplicou isso sobre o total de demanda do setor e a gente identificou que 66% desses profissionais serão profissionais de alta tecnologia, daquelas tecnologias de transformação digital. A gente vai ter espaço, cerca de 14%, para técnicos de nível médio, que atualmente isso significa um contingente que trabalha com instalação e serviços de campo, né? E também tem um percentual para pessoal administrativo de um modo geral, provavelmente muito ligados à prática de outsourcing, tá ok? Mas aí é que vem aqui começa a questão do grande desafio que nós temos como país. Hoje nós formamos cerca de 47 mil profissionais por ano em tecnologia da informação. Então, na média simples, o gap anual é de 70 mil, mas isso é um pouco enganoso, porque o que a gente tem que ver é que o crescimento é exponencial. Então, nós fizemos o gap total, certo? E o hiato total de mão de obra é de 260 mil. Ou seja, se a gente não fizer nada, o setor não consegue chegar na produção que promete, tá certo? Isso não é um problema só para o setor de tecnologia, isso é uma perda de oportunidade para o Brasil como um todo. O setor não só emprega muito, como, na média, o setor tem uma remuneração que pode chegar a 2,8% a média de salário nacional. Então, é um setor que a gente chama de alta externalidade, ok? Então, diante desse quadro, é que a gente foi motivado a fazer esse estudo. E aqui a gente tem um resumo do desafio. No meio, a gente vê que a oferta de mão de obra é de 46 mil profissionais por ano. Uma parte desses profissionais tem a formação orientada para licenciatura, ou seja, eles vão trabalhar nas escolas. Então, não são os 46 mil que são candidatos ao emprego nas empresas. Com a demanda nossa de 420, que dá 70 mil profissionais por ano. Existe um segundo desafio, e esse desafio eu apenas vou mencionar, mas não vou tratar dele em detalhes, que é o desafio da distribuição geográfica. No mapa verdinho, tá certo? A gente tem a distribuição dos profissionais de TIC no país. E a gente olha para o sul do país, São Paulo e os 3 estados do sul, e a gente constata o seguinte: São Paulo tem hoje 43%, isso é estado, 43% dos profissionais, o que é um patamar superior à participação de São Paulo no PIB brasileiro, que normalmente é de 33%, calculado mais ou menos. E o sul do Brasil tem quase 19% dos profissionais, que é bem acima da participação do PIB dos 3 estados do sul, tá certo?
Então, muito embora o setor empregue em todos os estados do Brasil, a demanda está muito concentrada e a gente não forma de acordo com a demanda. A nossa formação ela é mais espalhada pelo Brasil, pela distribuição populacional. E esse é um outro desafio que a gente tem que enfrentar. Mas o desafio que eu quero tratar com vocês em detalhes hoje é o da oferta e demanda bruta, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Vamos falar então da situação da oferta de formação profissional, dos achados e das recomendações que a gente conseguiu levantar nesse processo de pesquisa. Para entender o sistema educacional, que é complexo, nós empreendemos primeiramente a modelagem desse setor de uma forma que a gente pudesse entender como é que é a dinâmica. De certa maneira, a gente fez um paralelo do setor de educação como se fosse uma grande fábrica, certo? Que tem etapas produtivas. E essa fábrica, ela começa quando há uma manifestação de interesse dos jovens, e aqui a gente está muito centrado em jovens, porque nós estamos falando de ensino. Mas os desafios, na verdade, se aplicam a todos os profissionais, inclusive aqueles que são menos jovens, como eu, mas que estão no mercado e precisam se requalificar. Tudo começa quando o jovem vai procurar a sua formação de acordo com a sua vocação, tá certo? E ele faz de que maneira? Se inscrevendo num processo seletivo, no Enem ou em algum vestibular, tá certo? Essa é a fase onde a gente fala de interesse. A partir daí, ele entra no sistema educacional e o sistema educacional ele tem uma capacidade de fornecer ensino, que é medida normalmente em vagas, tá certo? O número de vagas é preenchido por aqueles que passam nos processos de admissão, os processos seletivos, tá certo? E aí a gente tem isso como matrículas. Matrículas é o número de pessoas que entram no sistema efetivamente. Passado o curso, seja ele qual for, e a gente tem aqui a análise de curso de nível superior, são 4 anos, nível superior grau tecnólogo, 2 a 3 anos, né? Passado o período, a gente chega a uma etapa onde se encerra o processo de formação e nós temos um número chamado de concluintes. E a partir dos concluintes é que entra em jogo as empresas. E aí nós temos o que nós chamamos de empregados. Para cada etapa dessa, nós identificamos um filtro. Primeiro, de admissão, depois de desistência, certo? Porque muita gente não conclui. E, a partir da formação, temos o aproveitamento pelas empresas. E o nosso foco foi tratar exclusivamente da demanda empresarial. Ou seja, a gente não está aqui nem falando de uma demanda que concorre com as empresas, que é a demanda do empreendedorismo, tá certo? Ela pode até estar meio mesclado aqui, porque empreendedores também são empresas pequenas, mas nós estamos falando aqui realmente das grandes empresas. Ao fazer essa modelagem, a gente foi atrás dos dados. Pesquisamos nas bases de dados do MEC e do INEP, para saber qual é o status quo dessa máquina de educação. E o status quo é o seguinte: em termos de ensino superior, nós temos hoje o sistema brasileiro dividido em 2 redes de ensino, a rede privada e a rede pública, tá certo? O somatório das vagas é o que dá o dimensionamento desse sistema, e nós temos 388 mil vagas, sendo que a maior parte dessas vagas, a maior parte é oferecida pela rede privada de ensino, ok? E aqui a gente tem os outros detalhamentos. No caso da rede pública são 45 mil vagas, a rede privada vai com 141 mil vagas, que corresponde aos 88%. Dentro dessas vagas, a gente tem a formação em vários cursos. Talvez esteja um pouco pequeno aqui, mas são cursos tais como análise e desenvolvimento de sistemas de informação, engenharia de computação, ciência da computação, bancos de dados. Tem uma infinidade de cursos ofertados. E logo de cara a gente tem uma suspeita quando olha para isso,
que possivelmente, uma parte desses cursos estão com os seus currículos desatualizados. Ou seja, eles não avançaram para aquilo que a gente viu lá no começo, que são a grande demanda, tecnologias de transformação digital. Seguindo, estratificando essas vagas, a gente fez uma primeira análise a partir do critério de qualidade das instituições de ensino, que é determinado, ele é realizado pelo próprio sistema através da CAPES, que é uma fundação ligada ao Ministério da Educação, que qualifica as instituições de ensino em 5 graus de qualidade. Os 2 primeiros são considerados graus insatisfatórios, o 3, o 4 e o 5, satisfatórios. E aí, ao fazer essa distinção, a gente se deparou já com uma grande ineficiência do setor. A gente olha aqui que nas instituições privadas, tá certo? Você tem ali 39% de instituições insatisfatórias na formação de bacharelado e 32% de instituições insatisfatórias na formação de grau de tecnólogo. E o que nos surpreendeu é que essa ineficiência é maior no setor público. A gente até tem uma certa percepção que o setor público tem excelência, não é? E deveria ter mesmo, até tradicionalmente, mas ele apresenta uma taxa de insatisfatório de 49% no bacharelado e 61%, tá certo, no tecnólogo. Então essa foi um primeiro achado importante. O segundo achado foi a diferença da proporção de oferta de vagas para tecnólogo, para grau tecnólogo, versus para grau de bacharelado entre as duas redes. A rede privada oferece 58% das suas vagas totais para grau tecnólogo. Já a rede pública, somente 42%. E a gente tem que dar uma parada e pensar um pouco. Hoje, a dinâmica profissional, tá certo? É uma dinâmica mais ágil. As novas gerações, elas têm mais pressa, têm mais inquietude, tá certo? Então, uma formação que demora menos tempo e potencializa a empregabilidade provavelmente seria a nossa melhor aposta em ensino superior, né? Vários países estão testando isso. Hoje em dia, inclusive, muitos jovens estão procurando a formação até ad hoc, ou seja, de cursos livres. Então, não faz sentido a gente ter um percentual menor do que 50% para formação de tecnólogos. E outra coisa, a questão de subsistência é uma questão super importante, a gente vai ver isso mais adiante. Então, também faria sentido usar o equipamento, né, o prédio, a sala de aula, o laboratório, para dar cursos à noite, o que poderia aumentar o número de vagas. Esse é o status quo, é a situação atual do ensino superior voltado para TIC. Nós temos um grau de interesse de 2,1 alunos por vaga, que é inferior à engenharia e é inferior a direito, por exemplo. Medicina, então, nem se fala, certo? Embora o grau de interesse pela rede pública seja bastante expressivo, são 12,5 candidatos vaga. O sistema num todo tem 381 mil vagas, como a gente já viu, tá certo? E aí a gente vai vendo que há uma descendência, esses números vão caindo ao longo do ciclo de formação. Nós temos somente 32 alunos que são admitidos, então você já não ocupa todas as vagas, e ao longo do curso nós temos uma desistência de 69. Nós chegamos ao número de concluintes, que é menos de 10%, ou praticamente 10%, do número total de vagas. E dos concluintes nós temos os aproveitados pelo setor, que são apenas 5%. Então aqui é um diagnóstico. A gente está com um grau de ineficiência no sistema educacional bastante grande. E é isso que a gente precisa tentar resolver. O que nós iniciamos? Primeiro, com a recomendação de aumentar o interesse para pelo menos 3,5 candidatos vaga. Comunicação com os jovens vai ser fundamental para isso. Segunda
Segundo conjunto de recomendações: melhorar a qualidade, certo? Aumentar, tanto no sistema público quanto no privado, a qualidade geral, diminuindo o percentual de instituições de ensino com grau insatisfatório. Terceira recomendação: equalizar a oferta de ensino tecnólogo, grau tecnólogo, entre as duas redes, certo? Subir o grau de tecnólogo na rede pública para ser 58%, o que significaria mais 17 mil vagas dentro do sistema público. E, por fim, para chegar no nosso objetivo, e esse é um número importante, que é 125 mil profissionais a serem contratados em 2024, certo? 125 mil. A gente está falando hoje de 30, 40 mil. É uma escalada muito forte, tá? Aumentar um pouco as vagas ao longo desse período, tanto no bacharelado quanto no tecnólogo, nas duas redes. Começamos aqui com as nossas recomendações. Aí a gente foi ver por que da desistência. Desistência está muito ligada ao conceito que dentro da educação é chamado de evasão. E a gente fez uma análise dessa evasão e vimos o seguinte: a evasão não é um parâmetro fixo. Ela é muito maior em determinados cursos, e aqui a gente vê como redes e internet, e menor em outros, como é o caso de 23% na parte de engenharia de software. Apesar da gente perceber que possivelmente as tecnologias mais modernas prendem mais o aluno, vamos convir que 29% de evasão ainda é bastante alto. E aqui nós estamos falando de uma evasão por ano. E é por isso que a desistência é tão grande, porque você acumula essa evasão ano a ano. Então, de largada, a gente tem uma recomendação aqui: reduzir a desistência em 24 pontos percentuais. Para fazer isso, a gente tem que entender qual é a causa da evasão. Esse chart aqui, esse gráfico de barras, o outro é só uma prova de conceito. Ele demonstra o seguinte, que na rede privada, a gente tem a maior evasão, que é de 23%. E a maior causa de evasão está ligada à falta de subsídio para o aluno. A maior evasão acontece quando o aluno entra na rede privada sem fiéis e sem ProUni. Então, com muita probabilidade, nós estamos diante aqui de uma situação de insuficiência socioeconômica que afeta, tá certo, a continuidade dos estudos da juventude. A evasão na rede pública também está grande, 14% para um sistema que não cobra para ensinar, também nos parece grande, o que pode também estar relacionado com insuficiência socioeconômica. Aqui a gente identifica oportunidades, porque é uma combinação de esforços que precisam ser feitos. Primeiro, a gente precisa, de alguma forma, enquanto país, aumentar a oferta de bolsas de estudo para que o aluno consiga completar os seus estudos dentro do setor privado, da rede privada. Mas é também necessário um estímulo à contratação empresarial. As empresas precisam entrar mais cedo, um pouco mais cedo, tá certo? Dentro da pesquisa, da perscrutação dos talentos e apoiar esses talentos de alguma maneira. E uma forma boa é com estágios ou com contratação de aprendizes, aonde você gera uma renda para o aluno poder continuar, com a vantagem de ele continuar já em experimentação profissional. Então tem uma mudança de cultura que a gente precisa fazer na relação empresa-estudante. Vamos olhar agora, rapidamente, o ensino médio profissionalizante primeiro. Ensino médio, a gente tem dois tipos, o profissionalizante e o regular. O ensino médio profissionalizante, a gente não tem a estratificação do número de vagas. Os dados não nos dão essa estratificação. Então, o que nós temos aqui para o ano de 2017, que é o ano base, é uma situação igualmente problemática,
Você vê uma desistência de 77% em relação aos matriculados, tá certo? Ou seja, maior ainda do que o curso superior. E a gente teve um aproveitamento de 15%. Tá? Isso é um pouco estimado, e esse 15% é só o aproveitamento ligado à entrada no setor de TIC de alta tecnologia. Possivelmente a gente tem também daqui um contingente importante que foi para aquele setor de nível médio, porque afinal de contas eles são nível médio, tá ok? Então aqui a gente tem uma situação de aproveitamento a ser melhorado. Em cima disso, a gente foi avaliar como é que está a situação do ensino médio como um todo. E a gente viu o seguinte, que no ensino médio profissionalizante a gente tem 173 mil vagas, mas no ensino médio regular a gente tem quase 1.900.000 matriculados. Então, um contingente de altíssima escala. E esse aluno do ensino médio regular, ele não tem exposição a altas tecnologias, porque era assim que funcionava. Mas nós temos uma oportunidade, porque com a reforma do ensino médio, essa situação tende a mudar. Na reforma do ensino médio, antes disso então, para a gente atingir o nosso objetivo das 125 mil vagas, nossa recomendação é de aumento de 38% nas vagas do ensino médio profissionalizante. E para o ensino médio regular, nós pensamos que, com a mudança do ensino regular, foi introduzida a possibilidade das escolas introduzirem o que eles chamam modernamente de itinerário formativo, que é pegar uma parte do currículo e direcionar esse currículo para áreas de interesse. Então, nossa teoria é o seguinte: precisamos ser do interesse do jovem, precisamos ofertar para ele um itinerário formativo voltado para a tecnologia. E a gente fez uma estimativa modestíssima, que isso poderia alcançar, possivelmente, 5% dos alunos de ensino médio regular. Só que é 5% de 1.800.000, certo? Muito bem. Feita a análise numérica, eu acho que eu passei um aqui, será? Não. Feita a análise numérica, a gente agora tem que se debruçar um pouco sobre a questão qualitativa. Quando nós falamos de introduzir um itinerário formativo, a gente precisa saber o que é que está em verdadeira demanda, tá certo? E a gente elencou 2 tipos de demanda de formação diferentes. Aqui nós temos, aliás, 3. Aqui nós temos primeiras demandas. Na parte do verde, que alguns dizem que é azul, nós temos as formações gerais. Primeiro, uma introdução à era digital e sua fenomenologia, para situar o jovem que aquilo que ele vive é mais do que simplesmente usufruir de smartphones e de facilidades. O que ele vive tem história e tem relevância econômica. Então, para ele saber conceitos como desmaterialização e mobilidade, entender o que é Big Data e inteligência artificial, trabalhar um pouquinho em empreendedorismo e até pegar um pouco de ética e de legislação, marco civil, por exemplo, e proteção de dados pessoais. Conceitos gerais. Mas, como eu falei, o nosso enfoque é voltado para as empresas. Então, é preciso introduzir também o que é a cultura empresarial, né? O que são objetivos empresariais? Como é que funciona a organização e hierarquia? Por mais que as empresas estejam ficando cada vez mais planas, com menos graus hierárquicos, existe pelo menos a hierarquia executiva e existe também a hierarquia de quê? De grupos de trabalho, né? E principalmente 3 competências que, na minha opinião, são as maiores debilidades da cultura brasileira, que é gestão de tempo, gestão de recursos e gestão de prioridades, certo? Culturalmente, nós, como país, somos muito ruins em fazer essas 3 coisas. Um outro aspecto que é importante para todos nós são as habilidades socioemocionais, né? Aquilo que faz o jovem se integrar numa equipe e trabalhar de forma harmônica
e ter ele mesmo um projeto de vida, um norte, um objetivo de carreira. Para essa parte, a gente está dizendo o seguinte: isso precisa ser implementado de um modo geral, não é só para o setor de TIC, então a gente não tratou desse tema, mas nós tratamos das formações gerais. E aí a gente tem as formações específicas. E essas formações específicas, que são tecnológicas, elas foram aglutinadas a partir da opinião dos nossos líderes de RH e recrutamento das empresas associadas. Foi isso que foi passado para a Brascom. Então nós temos aqui desenvolvedor web mobile com essas características, computação em nuvem, Big Data Analytics e ciência de dados, segurança cibernética e inteligência artificial. Mas dessa grade aqui, dessa lista de 5 competências, a campeã de audiência foi desenvolvimento web mobile com formação full stack, tá certo? Que até conversar com eles eu nem sabia que tinha essa terminologia. Eu sou das antigas de tecnologia, na verdade. Pois bem, com base nisso, nós empreendemos uma pesquisa, tá certo? Para aprofundar um pouco mais o que cada uma dessas formações tem de específico, e já tem várias ofertas no mercado, principalmente nas redes privadas e das redes de curso ad hoc. E nós chegamos à seguinte conclusão: para fazer essa formação com aquela carga horária que está ali, por exemplo, programação Java, os próprios executivos das empresas disseram, precisa ser de 240 horas, tá certo? Formação Web Mobile Front-End, 240 horas, e por aí vai. A gente chegou à conclusão seguinte, que para o curso superior, a gente precisa de 1.476 horas nessas tecnologias de transformação digital, num total de 2.000 horas, tá certo? Para o curso de tecnólogo. Então a gente praticamente está mobilizando toda a formação de tecnólogo em cima de transformação digital e num total de 3.200 horas para bacharelado, que dá para o bacharelado a possibilidade de uma extensão, né? E aqui está o complemento para o curso superior: computação em nuvem, Big Data Analytics, introdução à inteligência artificial e também uma introdução genérica à parte de segurança da informação, que tem uma parte de especialização bastante mais complexa. Reparem que eu não coloquei aqui cientista de dados. Por quê? Porque cientista de dados, pela nossa avaliação junto com os nossos executivos, é uma carreira muito mais ligada à estatística, certo? De algoritmos preditivos. Então, foge um pouco daquela área de computação, de mexer com o computador, entender computação, entender linguagens, entender a lógica de fazer algo funcionar. Então, isso a gente não colocou como uma demanda. Mas nada impede, dentro do curso superior, que haja oferta das escolas que se considerarem capacitadas. Lembra que eu falei da oportunidade do ensino médio, certo? E a oportunidade do ensino médio está expressa nesse chart. A BNCC diz que será possível para o aluno que quiser cursar um itinerário formativo, fazê-lo na própria escola, que é esse quadrículo aqui de baixo. Então, a escola teria possivelmente capacitação de professores de laboratório para entrar com o currículo de informática, ou fazer numa escola diferente, mas conveniada, ou seja, como parte da graduação de ensino médio daquela escola onde ela está matriculada. E é aqui que a gente tem uma oportunidade incrível de iniciar o engajamento de empresas para a entrega das competências e das disciplinas do itinerário formativo técnico profissional em TIC. Certo? A recomendação que a gente está dando e vai engajar com o poder público é a gente rever quais são os condicionantes normativos para que essa parceria ocorra, né? Mas isso é uma grande novidade, porque até o ano passado isso não era pensável. E uma outra
expectativa é que, mesmo nas escolas que tenham alguma capacitação para ministrar o currículo, provavelmente ela vai precisar reciclar os seus professores, porque, como a gente viu, há uma grande probabilidade, e pelo que a gente viu isso é assim, de que os currículos estejam defasados, não estejam alinhados com as prioridades do setor. Então aqui a gente tem também uma oportunidade da empresa entrar na escola, não para entregar o conteúdo, mas para capacitar o professor, e a gente precisa explorar melhor essas oportunidades para fazer com que o ensino médio seja mobilizado. E essa é uma tendência que a gente não está inventando. Na verdade, na Europa, principalmente na Alemanha, há um enfoque muito, muito forte no ensino médio profissionalizante. Tá certo? A Alemanha é considerada uma economia de ensino médio. Tá certo? Então, o Brasil tem uma população grande, o Brasil tem uma população que tem problemas socioeconômicos. Quanto mais cedo o jovem entrar no mercado de trabalho, mais ele se emancipa e este setor, o nosso setor, tem as oportunidades. Com base nisso, nós estamos, então, propondo que o itinerário formativo de TIC seja dado a partir do primeiro ano já. Por quê? Porque aqui existe uma outra questão relevante, que é a questão dos interditos. O aluno, quando sai, isso por experiência de conversar também com alguns ministérios lá em Brasília, o aluno sai do ensino fundamental, se ele tem aptidões para matemática ou para ciências da natureza, etc., ele sai com as aptidões dele. E quando ele entra no ensino médio, duas coisas acontecem. Primeiro, inicia-se o processo da puberdade. Segundo, você tem, dentro desse processo, um processo de reorganização das relações sociais. E é nessa reorganização que surgem interditos. Que interditos são esses? O interdito do nerd, certo? Porque ser nerd não é legal. Ser nerd é ser estranho. E aonde que esse interdito se manifesta de forma mais intensa? Junto às meninas, negras e brancas, e junto aos meninos negros. E a gente vai ver mais tarde que 70% das vagas de alta tecnologia nas empresas de tecnologia são ocupadas por homens brancos. Então, entrar mais cedo significa atrair a atenção, cativar o aluno, oferecer para ele a possibilidade de dizer: se você gosta disso, vá em frente, porque você tem futuro. E o futuro está nas empresas, o futuro está numa carreira. E é uma carreira divertida, é uma carreira que você não vai perder a sua vida, você não vai trabalhar 24 horas por dia, você vai poder se divertir, fazer outras coisas, e é uma carreira altamente satisfatória, porque ela dá resultado rápido. Quem programa, e eu a primeira vez que comecei a programar, eu me senti empoderadíssimo, porque você programa aqui e o resultado está ali. É muito interessante, é muito interativo, né? Muito bem. Para isso, a gente considerou a introdução dessa grade curricular no ensino médio profissionalizante, ocupando 964 horas das 1.200, tá? Que tem no ensino médio profissionalizante, e 594 horas para o ensino médio regular. Por que um pouco menos? Porque você está introduzindo o jovem, você tem que cativá-lo. E nessa altura do campeonato, o jovem ainda está um pouco, né? Ele quer experimentar, ele precisa ver outras coisas. Então, é natural, e isso talvez com o tempo possa aumentar. Essa é a nossa recomendação. Com isso, o que a gente espera? Lembra que eu falei dos 125 mil? A gente espera que entre 2017 e 2024 nós consigamos melhorar a admissão de 53% para 69%, a desistência baixar de 74%, aqui eu já estou combinando tudo, ensino médio, todas as recomendações, para 56% e aumentar o aproveitamento para 55%, e a gente chega lá no final da reta com os 125 mil alunos. E aqui é a divisão ensino superior, ensino médio, ensino regular,
eu não vou passar por aqui. E aqui é como o sistema vai funcionar em termos de vagas e filtros. Vagas e filtros, vagas e filtros. É só uma outra forma de ver o mesmo número. Vamos falar agora, já partindo aqui para o encerramento, eu vou gastar só mais uns 5 minutos, de diversidades e de outras ponderações. O setor de TIC é um setor que tem diversidade na sua base de profissionais. Só que ela não é uma diversidade equitativa, certo? Se a gente olha aqui o número de 2017, que não é muito diferente do número de 2018, nós vamos ver que nós empregamos brancos, asiáticos, negros, pardos, indígenas, nós empregamos todo mundo, certo? Tem uma parte ali que não é classificada. Só que nós temos 38%, tá certo? De brancos ou asiáticos, homens. 22% de brancas ou asiáticas, mulheres, né? 18% de negros, pardos ou indígenas, masculino, sexo masculino, e 11% sexo feminino, certo? Mas não é esse o extrato social brasileiro. O extrato social brasileiro, grosso modo, é metade de brancos, metade de negros ou pardos, metade de homens, metade de mulheres, certo? Então a gente deveria ter esse extrato dentro do setor, porque aí nós estaríamos tendo uma diversidade equitativa. Isso não é uma questão só de beneplácito ou responsabilidade, é uma questão de negócio. Diversidade é bom para as empresas. Diversidade gera criatividade e criatividade gera inovação. Aqui é aquele chat que eu já tinha falado. A gente emprega sim, mas a gente também não emprega com equitatividade em termos das carreiras mais valorizadas. A gente vê aqui na barra de cima que 65% do emprego em administrativo, call center e RH é de mulheres. RH ainda tem uma boa remuneração, mas claramente administrativo e call center não tem um valor agregado muito alto. Em contrapartida, 76% de homens nas funções técnicas, e essas são as funções de alto valor agregado. Então, além da gente não ter uma equitatividade numérica, certo, de distribuição entre as camadas, mesmo naquilo que a gente tem de diversidade, ela também é distorcida, tá certo, por uma delegação enviesada. E isso é um problema de oportunidade para o país. O que a gente então percebeu e o que a Brascom está fazendo? A gente percebeu o seguinte, que trabalhando as recomendações que nós fizemos com o poder público, e ontem mesmo nós estávamos em reunião com os vice-presidentes do Conselho, com a liderança do Benjamin, a gente falou ontem sobre mobilizar a rede privada, porque para a rede privada a gente não precisa de nada, a gente só precisa que as universidades se encantem com os projetos. Então a gente vai começar a fazer corpo a corpo para trabalhar exatamente essas recomendações. Nós precisamos, além disso tudo, gerar entusiasmo, certo? Gerar entusiasmo, que é aquela coisa do interesse. Para aumentar o interesse, eu tenho que ir lá e dialogar. Quais são os nossos ativos principais? Primeiro de tudo, esse chart aqui, em software e serviços, é onde a gente tem a maior participação de profissionais com grau de escolaridade superior. Em relação ao setor de TIC como um todo, né, nós estamos com 55% em software e serviços, setor de TIC é quase 49%, no Brasil a média é 27%. O que é que isso significa? Significa que o setor tem amplas possibilidades de progressão de carreira. Se um jovem, uma jovem, não importa, negro, branco, pardo, indígena, se ele entra e ele gosta de estudar, ao estudar ele tem possibilidades de progredir, tá certo? Porque ele vai se especializar. Então esse é um atrativo interessante. Poucos setores têm esse tipo de perspectiva. Segundo, eu já tinha falado sobre isso. Quando a gente pega o setor de TIC, somando o salário médio com os benefícios que normalmente esse setor dá,
nós temos um diferencial de 2,4 vezes a média de salário nacional. Eu não estou comparando salário com salário, estou comparando salário com remuneração. Mas é porque quanto mais baixo o salário menos benefício se dá também. Mas em software e serviço, esse diferencial pula para 2,8 vezes. Não é porcento, é vezes. Ou seja, é sólido do ponto de vista de remuneração. E o que é que a gente está fazendo? Nós estamos buscando comunicação. A Brascom, esse ano, introduziu esse programa que a gente está chamando de TechMe, que é um portal de comunicação, ele funciona através do Instagram e do Facebook, principalmente, para dialogar com o jovem, para entender como é que o jovem que trabalha no setor, né? Aqui a gente tem, inclusive, um colega da BRQ, que é o rapaz aqui, que deu uma entrevista muito bacana para a gente, e do outro lado temos uma menina que estuda na Bandtech. E a gente está procurando as grandes experiências, a gente quer que o próprio jovem seja o endosso do que nós estamos falando. Não é? Tinha aquela música na minha época, não confie em ninguém com mais de 30 anos, né? Eu, então, sou pouquíssimo confiável porque eu estou muito além dos 30 anos. A gente quer pegar o jovem e quer que esse jovem diga para o outro jovem, pô, é legal, né? É muito bom, é joia, eu estou bem, eu estou realizado e vem para cá que você vai gostar também. Então, gente, esse é só um primeiro e tímido passo diante de uma jornada, de um desafio nacional imenso, mas também diante de uma oportunidade gigante de transformar o nosso país num país, de fato, protagonista em tecnologia para o bem do nosso próprio país, para o bem de todos os brasileiros, para o bem das oportunidades que a gente pode oferecer para as novas gerações e, como eu falei no início, para aquelas não tão novas gerações também que precisam se reciclar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente vai começar agora uma sessão de perguntas, né? Deixa eu começar comparando 2 anos para trás e hoje. Qual é a receptividade que, quando você conversa com o governo, tem com essa tese de gerar emprego em TI? O governo está sensibilizado? Você acha que as pessoas já entenderam? Será que a sociedade já entendeu essa oportunidade? Eu acho que não. Eu acho que tem áreas do governo, principalmente em alguns ministérios, Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Cidadania, já tem uma consciência melhor. Mas a gente não conseguiu ainda uma boa interlocução com o MEC, tá certo? E eu acho que o MEC tem que ser um aliado importante nessa jornada de conscientização. Também acho que a gente evoluiu na conscientização, Benjamin, no legislativo, tá? Principalmente na Câmara dos Deputados e em alguns poucos senadores, hoje já tem mais conscientização. O nosso primeiro desafio, e eu acho que esse a gente conseguiu parcialmente vencer, foi demonstrar para esse público de poder de política pública a relevância do setor, certo? Os números, a participação do PIB e a importância da desoneração da folha como instrumento de geração de emprego. Isso eu acho que evoluiu bastante. Mas agora, enfrentar isso para frente com educação, nós estamos no início da jornada. Tem uma pergunta aqui. Depois que o setor público e o privado se encantarem com o projeto, quanto tempo você acredita ter uma mudança significativa no setor para maior equidade e inclusão de mulheres e negros? A minha bola de cristal caiu no chão hoje e espedaçou totalmente. É difícil dizer, mas assim, eu vou falar, ao invés de ser uma expectativa, eu vou falar daquilo que eu acho que é uma meta para nós da Brascom, tá? Eu acho que a gente tem que, em 2 anos, estar num patamar diferente do que a gente está hoje. Se vai ter tudo resolvido, eu não sei, mas em 2 anos, o grau de conscientização, o grau de interação e o grau de iniciativa, o ponteiro tem que estar mudado, tá?
Temos mais uma. Nessa aproximação junto às universidades, corpo a corpo, como você disse, não seria matéria de um webinar específico? E aí a pessoa está complementando aqui dizendo: já participei de empresas com experiências extremamente positivas com ação tipo Labs, a empresa indo dentro da universidade. Eu acho que sim, eu acho que essa decisão ela foi tomada, na verdade, assim, de forma mais concreta, como eu falei, no encontro de ontem. E eu acho que hoje, uma das grandes virtudes dessa era digital é que a gente tem uma pluralidade de canais de comunicação que facilita muitas coisas. O TechMe é um exemplo. A gente hoje está fazendo vídeos e cards sem ser vídeo e nós estamos começando a fazer podcast, entendeu? Gravou-se recentemente um podcast com uma menina lá da Baixada Fluminense, que é de Caxias, uma menina negra, que é uma expoente em tecnologia e o pessoal foi lá, pegou a gravação dela e a gente está publicando agora nas redes sociais. Então, sim, usar webinars, usar as redes sociais, tudo vale. O que nos parece é que, no caso do engajamento com as universidades, a gente vai precisar começar a trabalhar de cima, entendeu? Tem que pegar, e é isso que nós vamos fazer, e falar com os diretores das faculdades, com aqueles que decidem a grade curricular, com aqueles que têm, inclusive, o problema de lidar com a evasão. A evasão é um problema grave. Eu tive numa faculdade privada recentemente, conversando com o diretor de curso, e ele me passou isso. Ele disse assim, é muito complicado, o aluno entra aqui, faz um ano, no segundo ano ele tem um problema na casa, alguém perde o emprego em casa e ele tem que desistir. Então, nós temos que começar de cima para que a conscientização se desdobre em ação nas organizações. Tem mais uma. O projeto é encantador. Qual a participação das gerações mais velhas no setor? Quando se fala em TI, há uma tendência em relacionar ao jovem. É possível trazer geração X para o público-alvo também? Capacitar essas pessoas ou há uma resistência? Eu acredito que dá, mas isso é quase que uma fé, entendeu? Porque a gente não chegou a fazer nenhum estudo sobre esse outro problema que é da requalificação. Mas eu acho que a pessoa que entrou no setor de TIC, ela já tem características próprias. Vou falar a coisa mais anacrônica que existe, que é o programador COBOL, né, que é uma competência que está sendo cada vez menos demandada. Essa pessoa, ele conhece perfeitamente toda a lógica, todo o ferramental intelectual cognitivo para trabalhar com outras tecnologias. O que ele pode ter desenvolvido ao longo dos anos é a mesma coisa que o jovem desenvolve no ensino médio, interditos, certo? É aquele interdito de não querer mudar, né? É a resistência à mudança. Mas isso também tem técnicas, a psicologia tem técnicas para lidar com isso, para ajudar o mais velho a fazer o luto da mudança e ele fazer a mudança. Então, eu acho que dá para fazer. Agora, precisamos de mais estudo, precisamos de mais informação, para poder identificar as recomendações mais aplicadas para essa requalificação. Tem uma pergunta aqui. A gente vê as iniciativas muito legais, aí o TechMe, né, e a atuação da Brascom junto às entidades de governo, mas quais as ações que existem junto às instituições privadas, né, as universidades? Existe algum programa, alguma ação estruturada para conscientização e para posicionamento de toda essa estratégia? A Brascom já tem hoje no seu rol de associados uma categoria que a gente chama de associado institucional, e a maior contingente de associados institucionais, que inclusive não pagam nada, são de instituições de ensino. Então, dentro dessas discussões que a gente foi fazendo ao longo desses últimos 9 meses, mais ou menos, a gente teve a presença de algumas dessas instituições. Na sexta-feira passada, a gente fez uma apresentação do programa Minha Chance, de São Paulo, e fizemos uma discussão com esse mesmo grupo a respeito dos itinerários formativos. E estava lá o representante do Senac, estava o representante do Mackenzie. Então, a gente já tem um certo engajamento. É pouco. A gente precisa pegar o que a gente já tem e escalar. Esse é o objetivo. E tem muita gente que investe no ensino médio regular
para apoiar o ensino público, instituições como o PROA, parceiros da educação, e a gente percebe também o movimento deles olharem para o setor de TI como estratégico, né? Como colocar esse jovem na trilha do setor de TI, porque os candidatos vagas são muito poucos, né? A gente está falando 2 para 1. Exatamente. Medicina é quanto? Advocacia é quanto? Advocacia é 3, quase 4 para 1. 4 interessados para 1. Engenharia é 3,3. Medicina está com 40 vagas, 40 candidatos vagas. É uma diferença brutal. Então, assim, se a gente olhar o lado do copo cheio, né, a gente até que não está tão longe de 2 grandes concorrentes que são engenharia e direito, né? Mas a gente precisaria mirar mais longo. Agora, sobre essa questão dessas outras instituições, foi bom o seu comentário, Benjamin, porque assim, acho que a gente já está há muito tempo trabalhando com o Brascom e tal, a gente sabe o quão o setor de tecnologia da informação e comunicação é desconhecido do Brasil, né? O brasileiro comum nem sequer imagina que existe isso no Brasil. Todo mundo acha que isso é coisa Vale do Silício, né? Eu acho que a gente caminhou bastante no sentido de, pelo menos, dar essa conscientização em Brasília, junto às autoridades públicas. Ainda muito menos do que, por exemplo, a agricultura e a indústria, que dominam o pensamento. Nós precisamos, e eu acho que foi esse o mote da nossa conversa de ontem, a gente precisa agora voltar às baterias, tá certo? Para esses possíveis parceiros nossos, né? As próprias instituições de ensino também precisam se convencer e precisam ser estimuladas a trabalhar com a gente como sendo bom para o negócio delas, no caso dos privados, e bom para o Brasil. Então, acho que é uma construção. E tem outro fenômeno, né? TI não é mais um setor, né? Banco virou TI, telecom, quer dizer, as empresas todas são TI, né? Nossos problemas são fáceis, né? É isso mesmo. Tudo é TI, tudo é TI. Acho que também tem uma oportunidade para explorar também um pouco antes, né? Porque tem muitos jovens que ainda não têm ideia de qual vai ser o futuro dele, o que ele quer fazer de fato. Você vê aí testes de vocação e tal. Acho que pode ser uma oportunidade também entrar um pouco antes para mostrar, né, divulgar, como você falou agora, um pouco mais sobre o contexto de tecnologia, para impulsionar um pouco, acelerar um pouco mais o envolvimento desses profissionais lá na largada, no sentido dele ter uma clareza maior e poder se decidir por seguir um futuro em tecnologia. Acho que pode Exatamente. ser algo a ser explorado. Eu concordo com você, e isso é o mote desse chart que está aqui. Opa, passei demais. Esse aqui, ó. A ideia é que talvez a letra tenha ficado um pouco pequena. A ideia é que quando o aluno entre no ensino médio, esse quadro aqui 3, tá? Exemplo 3, que para ele já seja ofertado um itinerário de formação técnica e profissional em TIC. Tá vendo que tem aqui escrito embaixo, ó, programador web? Tá bem pequenininho, tá? Então ele entra e já recebe a primeira pílula de 200 horas somente. E ele se interessando, ele pode pegar uma segunda pílula de mais 200 horas. Até o ano passado, isso não era possível. Esse mecanismo não existia. Entendeu? E isso pode ser feito, como eu falei, de 2 maneiras. Ou a escola se qualifica para entregar o currículo, e veja que eu estou falando programador web, eu não estou falando analista de sistemas. Certo? Estou falando daquilo que a indústria, que o setor já está pedindo. Então, surgiu essa oportunidade da gente mudar o eixo, mudar a abordagem. E é exatamente isso. Isso aqui é ensino médio regular, pegar no primeiro ano, ou seja, pegar aquele jovem de 15 anos, de 16 anos, certo? Que é mais ou menos a idade que você entra no ensino médio. Isso é quando ele já está num contexto de formação técnica, né? A gente tem que fazer a oferta e tem que atraí-lo.
Exatamente. Entendeu? Então, para atrair, é que tem toda essa parte de comunicação. Exatamente. Eu acho que tem também um trabalho que precisa ser feito dentro das próprias escolas, né? Por exemplo, eu quando estudei nos Estados Unidos, né, terminei lá o meu mestrado, estava terminando o mestrado, foi feita uma job fair na universidade que eu estudava, na Universidade do Texas, e veio empresa do país inteiro. Eles pegaram metade de um corredor lá, de um estádio de futebol americano e encheram de stands. Hoje de manhã mesmo eu estava vendo que a USP está fazendo isso aqui em São Paulo. A gente tem lá uma feira de educação, quer dizer, a ideia de se expor aos alunos, isso precisa também ser feito. Então, você tem toda a razão, tem essa questão da conscientização. O que tem de diferente aqui é que fazer a conscientização no ensino médio não era costume, tá certo? Mas também não era costume porque não tinha a possibilidade. Agora, legalmente, tem a possibilidade. Então, a gente precisa montar essa máquina para fazer isso sim. Acho que essa comunicação, essa vantagem pode acelerar a questão de games, né? Acho que a parte, hoje os jovens muito conectados com essa questão de games, muitos eventos relacionados a games, isso vem crescendo muito, e por trás de tudo isso você tem um contexto de programação muito pesado. Pode ser uma introdução, pode ser aí um gatilho, uma cenourinha interessante para estimular esses jovens, né? Penso que sim, eu acho que game é algo que está no coração do jovem, que está na cultura atual. Eu não conheço muito desse métier para poder opinar. Minha sensação apenas é que o game ele mistura muito aquele que gosta de game para jogar, que é o que está acontecendo, quer dizer, você está vendo todo um movimento de uma nova profissão que é ser gamer, e isso não é propriamente tecnológico, entendeu? E você tem o game como um objeto de programação. Então, essa parte eu acho que a gente ainda precisa de uma reflexão para saber aonde cada uma coisa cabe em relação à outra. E complementar a questão do ensino fundamental. Minha filha, ela estuda num colégio que é presbiteriano do Mackenzie, e ela já começou a ter contato com robótica, lógica de programação, e ela tá, super novinha ainda, vai fazer 10 anos agora, tá na 4ª série, e é interessante já que é muito antes do ensino médio, algumas escolas particulares, claro que deve ser um número muito pequeno, que já está começando a introduzir alguns pontos de programação de lógica, o interesse por tecnologia, talvez, não sei se é muito ousado, né, começar também, descer um pouco mais além do ensino médio em si, para começar a despertar esse interesse. Então, primeiro, benza a Deus que a sua filha está tendo exposição a isso, tá? Agora, veja, o Brasil é um país desafiador porque ele é um país extremamente heterogêneo. Tá certo? Você está numa instituição de ensino que é de alta tradição, alta reputabilidade, como tem várias outras aqui nas áreas nobres de São Paulo. Mas quando a gente pega esse 1.800.000 alunos no ensino médio, a gente está pegando de tudo, percebe? Então, o nosso grande desafio enquanto país e é esse o desafio que a Brascom enfrenta aqui, ao olhar para o contingente como um todo, é quase que imaginar o seguinte, que as escolas de ponta não precisam da ajuda da gente. Quem está precisando da ajuda é aquela escola que está trabalhando no grosso, tá certo? Com a camada populacional de mais alta vulnerabilidade. Esse é que é o grande desafio. Então, assim, você tem toda a razão. Se a gente pensar 6 anos à frente, sim, tecnologia tem que entrar no ensino fundamental. Mas eu estou num estágio onde nem sequer no ensino médio ela entra porque não tem capacitação de professor, não tem laboratório, não tem a cultura do gestor da escola para fazê-lo. Entendeu? Então é um passo de cada vez. É mais ou menos aquilo que o Benjamin estava dando de provocação. Tudo será digital. A gente já está vendo isso. Dentro da Brascom a gente tem uma empresa, um associado que é de agricultura digital e o outro que é de saúde digital, né? Então, tudo vai virar digital. Daqui a 6 anos a gente pode ter um universo totalmente diferente. Mas a gente tem problemas estruturais muito grandes que a gente ainda tem que tratar. E esse problema estrutural hoje do ensino está ligado com vulnerabilidade social. E essa é a nossa conclusão do estudo.
Internet para todos é algo recente, né? É algo que ainda está em voo, né? Disponibilidade de internet nas escolas públicas, etc. É algo ainda tudo muito As escolas aqui recente. de São Paulo, não sei se isso melhorou, mas há 2 anos atrás eles tinham internet com velocidade média de 2 mega. Exatamente. Então é muito complicado, né? Percebe? O desafio é grande. Uma última pergunta aqui. Como a Brascom pensa em trazer mais empresas de outras indústrias para esse desafio? É alguma iniciativa nesse sentido? Só pegando o gancho, te ajudando na resposta, né? Ontem perguntaram, pô, a Bayer se associou à Brascom, né? Por quê, né? Uhum. Porque ela tem uma empresa de tecnologia chamada Climate, que o grande desafio dela é iluminar com internet o campo, né? Isso. Se o campo não estiver iluminado, você não consegue automatizar o campo usando o internet das coisas, etc, né? A gente não tem assim formulado uma estratégia, não. Mas exatamente o que o Benjamin comentou. Ontem, uma boa parte da nossa reunião foi devotada a essa questão de atrair novos associados. E a diversidade dos setores onde esses novos associados trabalham é uma grande oportunidade para a gente. Nós vamos pensar e desenvolver técnicas de abordagem para trazer. A gente está com agricultura e está com saúde. Tem o setor financeiro, tem as edutechs, tem o pessoal de seguros, né? Todo mundo está fazendo a sua transformação digital. Então, a gente tem espaço para crescer. Tem mais uma, está parabenizando pelo projeto e dizendo, conforme o Anuário de Competitividade Mundial de 2019, o Brasil ganhou uma posição, mas se mantém no 59º lugar, que avaliou 63 países. E aí a pergunta é, como a Brascom encara isso? Como um grande desafio, mas uma grande oportunidade. E é para isso que a gente está trabalhando. Felizes com isso nós não estamos. Sérgio Paulo, muito obrigado pela presença, parabéns pelo projeto, estamos todos encantados aí com as informações e estamos juntos aí no desafio. Estamos juntos. Obrigado pela oportunidade.